Boa Olá, noite. boa noite. Eu sou a Larissa. Eu sou a Isis, Bem-vindos ao canal. Larissa da Real. E hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso 5º episódio de A Bíblia é Bíblica. A Bíblia Bíblica. E aí, Hoje a gente? gente vai voltar um pouquinho. Vamos começar a falar dessa transliteração que o Constantino fez junto com Jerônimo, né? Ele fez a igreja e o Papa, junto com Jerônimo, fizeram essas mudanças aí nas palavras e canalizaram, né, como a gente falou no último vídeo, eles tiraram do que seria puro do Pai e transformaram novos livros para que a gente tivesse então que confiar neles como se eles fossem detentores desse de saber onde está, onde não está o Pai. Isso. E, gente, antes da gente começar, eu quero primeiro agradecer a todos, tá? Muito obrigado aí pelas inscrições. A galera, graças a Deus, tem gostado muito. Peço a vocês que, antes de qualquer coisa, curte, compartilha e ativa o sininho aí, tá, gente? Pra ajudar a gente aí. E agradecer, tá? Hoje a gente quer agradecer. Vamos falar o nome de um seguidor nosso? Vamos. Qual seguidor você quer chamar aí, Sara? Vou agradecer hoje, gente. Olha, essa pessoa tem dado muita força. A Larissa tem falado muito dessa pessoa. Eu sei, já falamos dela, mas vamos falar novamente. A Jussara. Jussara tem elogiado muito o nosso canal. Jussara, beijo, que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Que nós possamos, que possamos estar sendo somente um canal para vocês, né? Um canal do nosso Pai para que vocês também possam estar recebendo algo e passando algo pra gente. Eu sempre digo isso, sempre vou falar mesmo, bater na mesma tecla. Somos todos irmãos, estamos aqui para nos ajudar, né? E que todo conhecimento seja usado para o bem. Para o bem. Que todo conhecimento seja usado com direcionamento do Espírito Santo e seja usado realmente para o bem. É essa a palavra que eu tenho para deixar para vocês, primeiramente. Então, sem mais delongas, vamos continuar o nosso 5º episódio. Adoro quando ela fala assim, sem mais delongas. A gente tem que comentar com vocês, vai ficar bem espontâneo mesmo. Eu adoro. Aí eu sinto que vai começar, dá vontade já de pegar aqui. De verdade. Fica assim, E prestar começar atenção. a assistir. E é isso. Vamos lá, então. Eu vou voltar um pouquinho, como a Larissa falou, vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Jerônimo, né? Hoje tô lendo aqui meu caderno, gente, minhas anotações. Hoje eu não vou levar esporro da letra tá feia. Não, a letra dela não é feia. Eu que não entendo. Vamos lá. Eu vou pegar da parte que o latim se tornou a língua oficial da igreja, né? E Jerônimo conta a história a história da segunda transliteração, que foi o que a Larissa acabou de falar. Modificaram o sentido das palavras, né? Não que modificaram as palavras, modificaram o sentido delas. E também as palavras, né, Larissa? Algumas palavras a gente encontra realmente, a gente procura nos originais gregos, no caso a Septuaginta, e ainda tem alguns sites, a gente vai passar para vocês mais para frente, sites, tem igrejas que são de muito tempo, europeias, que ainda preservaram esses livros antigos. E a gente consegue observar que antigamente algumas palavras tinham sentido e hoje, por conta da evolução da língua, a gente usa outros sentidos para ela. E aquele sentido anterior também existe. Isso. E além disso, a Isis também comentou, né? Às vezes não precisavam ter mudado a palavra, mas o sentido dela mudou. Então a gente, quando for ler as escrituras, a gente tem que tentar entrar no contexto histórico da escritura e entender como ela foi escrita naquele contexto em que ela foi colocada, não no contexto de hoje. Isso aí. Tanto que Lúcifer foi um termo criado por Jerônimo. Esse nome, essa palavra não tinha nas escrituras, foi substituída. Ou seja, ela não foi transliterada, que no caso foi mudada. Essa né? daí já foi realmente introduzida. Posso até introduzir uma ideia? Pode. A gente também podia trazer para vocês, caso vocês gostem, não que seja uma coisa que a gente siga, mas eu já estudei demonologia, já fiz pesquisas em cima dessas áreas específicas, né? E ele pode ter se inspirado até na demonologia para ter trazido o termo Lúcifer, porque o termo Lúcifer ele aparece nos livros antigos de estudo de anjos caídos. E ele realmente representa esse sentido que eles dão, mas não está na escritura esse sentido, está em livros de demonologia. Ele pode ter se inspirado até em Salomão mesmo. Pois é. Quanta coisa foi transliterada, quanta coisa foi modificada, quanta coisa foi retirada,
né? E como eu sempre falo, como né, eu estou aprendendo, né, Larissa, a gente está sempre em constante aprendizagem para estar passando isso para vocês. A Bíblia, ela foi feita, né, no caso, ela foi escrita numa época muito pagã. Muito. Assim, então, eu pergunto para você, será que nada foi modificado? Foi uma época muito paganizada, onde entrava deuses, saíam deuses, eram deuses de tudo quanto era tipo, eram pessoas de tudo quanto é tipo de culturas. E aí, pergunto pra você, a Bíblia realmente não foi modificada? Dando continuidade aqui, gente. Antioquia romana era romana e não grega. Aí, isso aqui são as anotações que eu vou fazendo, né, vendo e anotando as partes mais importantes. Jerônimo traduziu apenas alguns livros. Ele escolheu livros que estavam dentro, e foram canalizados, né? Isso. Na verdade, eram canonizados, mas realmente foram canonizados ou foram canalizados? E a Larissa deu até um exemplo esses dias sobre um rio que segue somente um percurso e que de repente alguém vai e mexe modifica esse rio, canalizando essa água que está pura para uma outra sociedade e deixa a água que está envenenada para a grande sociedade. Entenderam? Exatamente. E até aqui eu anotei o que era de Jerônimo, né? E fiz umas anotações. Jerônimo estudou hebraico para traduzir as escrituras, né? E uma coisa importante também que eu anotei, eles só liberaram as escrituras não, né, Larissa? A Bíblia. Eles já liberaram a Bíblia, né? Quando ela tinha epígrafes, capítulos e versículos. Isso. Por que eles fizeram isso? E já aí? Para deixar, né, essa canalização, já para quando você lê isso dentro de um templo, mas antes da gente entender que ela foi liberada pra gente, público em geral, ela foi dividida em versículos e epígrafes, foi liberada pro protestantismo poder pregar, mas ainda não foi liberada pro público em geral. Só a partir do século XX que ela é liberada para todo mundo ler. E aí sim, já com quase 20 séculos de tanta blasfêmia, ficaria realmente muito difícil de tentar lembrar das origens. E esse povo que recebeu essa escritura já recebeu já contaminada. A gente sabe que o que está na escritura é para hoje, é para o povo de hoje mesmo, para essa geração. E tudo que está lá é para a gente mesmo. O povo que veio antes, infelizmente, não teria acesso à escritura porque estava presa. Então, depois que foi liberada, ela realmente, o que está lá escrito, realmente é uma sombra de hoje, porque a gente vê que tudo aconteceu, estava tudo já escrito e guardado para que hoje nós fôssemos um povo que tivesse pelo menos a possibilidade de alcançar essa verdade. Sim, E aí a Izzy já vai introduzir a vocês, em cima desse pensamento que a gente já está trazendo já há um mês para vocês, há umas semanas, umas perguntas para que a gente possa aqui fazer um jogo de pergunta e resposta e vocês vão dizer para a gente qual é a resposta que vocês acham, baseado já no que a gente já trouxe. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. A escritura, na era de Moisés, era dividida em capítulos e versículos? E aí, Larissa, o que você acha? Não era. Porque aí que especifica bem a pergunta. A escritura, não a Bíblia. As obras do Criador são perfeitas? As obras do Criador são perfeitas. Vocês concordam? Vão respondendo, vão caminhando nesse pensamento com a gente. A escritura continha epígrafe? Não, a escritura não. E mais uma vez eu pergunto, as obras do Criador são perfeitas? São. E se elas são perfeitas, por que que houve essa transliteração, essa modificação, essa má interpretação com a escritura do nosso Pai? Se ela é perfeita. Verdade. Não é? É o que eu falei mais cedo. Tanta melhora? Porque usar o conhecimento verdadeiro para o bem é você ajudar o teu próximo. E usar o conhecimento verdadeiro e transliterar, modificar, mexer é porque você realmente não quer ajudar o teu próximo. Você não quer direcionar esse público realmente para conhecer o verdadeiro Salvador. A verdade é essa. Verdade. Bíblia é diferente de palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem a nós. Não tem como a Bíblia vir a nós. Verdade. Né? Inclusive, nós vamos deixar aqui uns
umas partes da Escritura, para vocês entenderem melhor quando eu falei nesse sentido de que a palavra de Deus veio, né? E tem tem na Escritura, né, muitos versículos aqui, capítulos que falam sobre Eles isso. deixam muito... Quando a gente tá acostumado a ouvir aquela fala tradicional, né, de denominação religiosa, de falar a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, e sempre carregar essa expressão ao livro. Eu acho que vocês lembram também no primeiro episódio que a gente falou disso, de frases de efeito que são usadas tanto com homens, para poder levantar esses homens, e frases de efeito ligadas ao livro, para poder levantar o livro. Mas na Escritura a gente vê a expressão palavra de Deus não sendo ligada ao livro, principalmente porque eram momentos em que esse livro nem existia. Aí quando eu falei, não sei se foi no primeiro ou no segundo a Bíblia Bíblica que nós fizemos, que eu falo que infelizmente algum desses senhores usam os versículos isolados para bel prazer, né? E aí eu pergunto a vocês, será que eu falei algo de errado? Eu falei algo que está errado? Exatamente Vamos nesse pensar, pensamento que a Isis falou, que aí quando liberaram essa escritura já toda detalhada, com esse versículo puxa aquele, esse versículo liga para o outro, para você ficar preso exatamente dentro desse. Não que a escritura não tenha esse poder, a escritura ela já tem esse poder, mas não porque tem versículos separados, mas sim porque os autores que escreveram elas dialogam entre si. E não necessariamente porque está dividido em capítulos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e vou tirar até da escritura. Se eu estou estudando literatura e a Isis também está estudando literatura e a gente faz uma pesquisa baseada num foco só, por exemplo, eu estou estudando literatura grega e ela está estudando literatura grega, a gente não se conhece, a gente nem está morando perto. É claro que o meu trabalho vai dialogar com o dela, onde ela estiver. Por quê? Porque a gente está tendo o mesmo objeto de estudo, a gente está tendo a mesma inspiração. Então, o mesmo autor que escreveu Gênesis, ele foi inspirado pelo pai, assim como o autor que escreveu Provérbios. Então, é óbvio que esses dois textos vão ter ligações. Não é porque eles fizeram separação de versículo para poder juntar um no outro e ficar fácil. Não ficou fácil, ficou difícil. É o contrário. Eles dificultaram mais ainda a interpretação. Exatamente porque, como eu falei, o conhecimento tem que ser usado para o bem. Não é necessário para eles que usemos o conhecimento, que eles usemos não nós, mas que esses grandes acima de nós usem conhecimento para o bem. Porque senão eu vou acabar falando. Vai dar spoiler. Eu vou acabar falando. Vamos aqui então direcionar. Vamos lá, gente. Abre comigo aí em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 27. E assim diz: E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Você ouve um livro? Tu consegue ouvir? Não. Não tem como. Então, no caso, o que ele está querendo dizer aí é que ele ia fazer o rapaz ouvir sobre as leis do pai, sobre o que o pai pede que a gente faça um com os outros, sobre o que a gente tem que passar um para o outro. Então ele ia falar sobre as leis do pai, sobre a palavra do pai, sobre os mandamentos do pai. Ele não ia simplesmente pegar o livro, abrir e começar a ler para o rapaz, porque o livro ainda não existia. Então jamais poderia ter essa expressão ali, por exemplo, na escritura. Quem transliterou e não percebeu isso. Mas o pai é maravilhoso. O pai ungiria pessoas para depois começar a contar a verdade. Com certeza. E não para por aí, tá, gente? Primeira Reis, capítulo 17, versículo 3, a Larissa vai ler para vocês aí. E há de ser que, vai-te daqui, vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carité, que está diante do Jordão. Perdão, gente, 17, é 1 Reis 17, 3. Eu acho que eu anotei. Aqui, é 17, 2 e vai até o 3, perdão. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carité, que está diante do Jordão.
Então é aí que ele fala, depois veio a ele a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então veio a essa pessoa a palavra de Deus e ordenou a ele que ele se deslocasse no país, no local. Então a palavra de Deus veio até ele para poder dar ordens. Então, mais uma vez, não foi o livro que veio até ele. Pode ter sido o Pai, inspiração, pode ter sido o Espírito Santo, pode ter sido essas coisas, mas jamais a palavra escrita, um livro escrito que veio até ele e ensinou ele alguma coisa. Então, mais uma vez aí na escritura, a palavra sendo lembrada como as leis, como o evangelho, não como um livro físico. Aí também tem... Eu vou falar pra vocês também aqui, ó. A de Pedro? Isso, aquela que fala dos homens inspirados pelo Espírito Santo. Eu acho que vai também muito em contra do que a gente está falando. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então isso vem muito em contra nós, quando a gente fala das Escrituras, quando a palavra de Deus vem a nós, quando a palavra de Deus a gente ouve, né? E ali fala que foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, como a Larissa deu o exemplo se ela estuda literatura grega, eu estudo, automaticamente nós vamos falar a mesma língua. É essa forma que eu entendi. Se são homens inspirados pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus ele pode inspirar eu e a Larissa, que está aqui no Brasil, e pode inspirar um cara lá do Oriente. E a gente fala a mesma língua, a gente um dia pode se encontrar e falar a mesma língua, né? E é isso, gente. É isso, entendeu? A palavra não é um objeto físico. A própria escritura, ela mostra pra gente que naqueles tempos nunca existiu esse mesmo texto. E essa expressão que é usada hoje por algumas pessoas, quando falam a palavra de Deus está lá em casa. A pessoa quer dizer que o livro, a Bíblia, está na casa dela. Mas naquela época, essa frase não existiria. Jamais. A palavra de Deus está lá em casa. Jamais. Não existiria esse pensamento, esse conceito não existe. Até mesmo porque a Bíblia, agora, dando continuidade ao pensamento dela, palavra de Deus, diferente de Bíblia. Eu anotei isso aqui, já tinha falado com vocês. Até mesmo porque naquela época não tinha Bíblia. É o que ela está falando, não tinha Bíblia. Então não tem como a palavra de Deus o livro vir, se não existia naquela época. A palavra de Deus, antes do Messias, era o próprio Pai falando as leis, e depois do Messias era ele próprio. Por que o Messias é chamado de a palavra viva, a palavra de Deus? Porque se a palavra de Deus antes do Messias são as leis, se ele cumpriu as leis, ele se tornou essa palavra viva. Então, ele foi o único que conseguiu viver de verdade as palavras, a escritura, e por isso que ele nos lavou de todo o pecado. Porque se ele não tivesse vindo e feito isso, a gente talvez nem estava aqui. Com certeza. Teriam conseguido acabar com todos lá atrás. Gente, faltou mais uma perguntinha. Eu vou fazer a última pergunta de reflexão para vocês. O Novo Testamento começa no nascimento ou na morte do nosso Salvador? E aí? Responde isso para mim. Depois da morte do nosso Salvador. Hoje a gente vive o tempo da graça. Depois que ele morreu, era o tempo da graça. Antes dele era o tempo da lei. Isso. Né? Então, a partir daí a gente teve inúmeras, como é que eu vou te dizer? Esse amor de Cristo, né? Inúmeros milagres, provas. Gente, só em você ter livre acesso ao teu Pai, para você falar com Ele. A gente pode fazer uma oração aqui agora. Temos total acesso livre ao nosso Pai. A gente não precisa de intermediador. A gente não precisa de ninguém botando a mão na nossa cabeça. A gente não precisa. Vou falar agora, falo mesmo. Não precisa, porque você que está aí vendo esse vídeo, você pode ter acesso livre ao teu Pai. Tranca a porta do teu quarto e vai falar com teu Pai. Dobra teu joelho e fala com Ele. Ele vai te ouvir. Né, Larissa? Tem uma parte em Atos que fala que nós que servimos ao Messias temos um altar. E esse altar não é digno daqueles que servem o tabernáculo. Então vocês que querem fazer esse encontro com o Pai, façam essa leitura profunda nas Escrituras,
leiam os profetas antigos, leiam os discípulos do Novo Testamento, leiam João é um dos discípulos que mais pregou o amor, que mais pregou essas coisas. Leiam Apocalipse também, porque nós estamos vivendo já tudo aquilo e está muito próximo. E leiam Atos, porque todas as coisas que nós deveríamos fazer estão ali, em Atos. Está toda a Escritura. Mas se você se considera um discípulo, um apóstolo do Pai, você tem que ter os atos dos apóstolos, nas suas atitudes diariamente. E a primeira delas é amar o próximo e amar Deus, ter Ele como seu intermediador, ter Ele na sua frente e fazer de tudo para que o próximo esteja recebendo benefícios de você, e não coisas ruins, nem pensamentos, nem olhares, nem nada, só coisas positivas. E aí sim, você vai ver Deus agir na sua vida, como eu vejo, como a Isis vê. A gente pode falar da gente, né? Nós somos o testemunho, né? Porque nós testemunhamos a palavra do Pai. Viva. A palavra viva do Pai, né? E nós podemos ser testemunho dele. Na nossa vida pode ser o testemunho. E aqui eu anotei uma outra coisa, gente. A palavra de Deus nunca foi um livro. O Salvador é a palavra de Deus, não o livro. Então, a partir daí, né, já não tem mais nem o que falar. Acho que foi. Vamos deixar só o texto de Crônicas e o Sim. texto de Lucas para eles. Porque esse de Crônicas a gente vai voltar no próximo estudo. Mas o de Lucas também é muito interessante para que vocês vejam essa palavra de Deus não sendo um livro. Já no Novo Testamento. Então... 1 Crônicas 17, versos 2. Vai abrir aí? Eu vou abrir o Crônicas. Vou abrir em Lucas. 1 Crônicas 17. Meu Deus. Aqui já está o 17. Lucas 14, tá aqui. Versículo 2. É a parte que... Essa parte a gente vai voltar muito quando a gente estiver explicando igreja, templo, pecado, congregação. A gente vai explicar muito bem essa parte aqui. Mas a gente vai só introduzir. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Então, nessa parte aqui, o pai diz que a palavra de Deus foi até Natã. Então, a palavra de Deus, Natã, ele é um profeta, né, do Antigo Testamento. Ele que fazia a intermediação com o pai para Davi. E, no caso, porque os reis, antigamente, não eram... Davi teve encontro com o pai, mas o pai falava com profetas. Ele não tinha ainda essa abertura, como a gente falou, que tem agora, a partir da graça do Messias. Então, o pai só falava com os profetas. E aí, essa palavra de Deus foi até Natã. Então, mais uma vez, não era o livro. Não foi o livro que foi até Natã, porque ali ainda não existia o livro. Como então que hoje, nos templos, dentro de qualquer denominação religiosa, eles cismam em colocar essa palavra de Deus para o livro? Porque a palavra de Deus não é o livro. A palavra de Deus são as leis, o pai falando. Então, não tem como, de novo, aqui nessa parte, a gente ligar a palavra de Deus a esse livro. Aí agora vai ficar Lucas, né? 14, Isso, 25. Eu tô lendo aqui já antes de eu falar aqui, gente, que eu tava lendo bem interessante. Vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condições de acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vieram comecem a escarnecer dele, dizendo:
este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre si com 10.000, que pode sair ao encontro do que vem contra ele 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Não, nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí ele mostra, né, que a escritura novamente, ele fala ali... Quem tem ouvidos, ouça. Isso. Isso aqui é o a finalzinho. Palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a palavra que ele fala. Então isso é a palavra de Deus. A palavra são as leis, são as coisas que ele passa pra gente. É a palavra. Se a gente viver essa palavra, como ele mesmo está dizendo, não adianta a gente dizer que é discípulo se a gente aborrece pai, mãe, irmão e mulher e todo mundo que está à nossa volta. A gente não faz a vida de ninguém ser melhor, a gente não ajuda com nada. Se você não é testemunho, como é que você vai conseguir? Não tem como você conseguir convencer alguém de que esse Cristo, né, esse Messias é bom, se na tua vida ele não faz nada. Se você é ruim. Entendeu? As pessoas pensam dessa forma. E vem, né? Então, primeira coisa, você tem que ser melhor para você mesmo, né? Para o teu próximo. Porque o teu próximo é carne da tua carne. Sente a dor que você sente. Então, eu amo muito essa passagem. Eu sempre falo muito, reverbero muito esse mandamento. Que é amar o teu próximo. Como a ti mesmo. Porque, gente, não tem mandamento mais lindo que o Pai deixou. Porque se eu fizer mal ao meu próximo, eu estou fazendo a mim. Não tem como. Então, é isso que nós temos para deixar para vocês hoje, né? Gratidão por cada vida que está vendo esse nosso canal, né? Essas nossas interpretações. Nós temos estudado, graças a Deus, e Deus tem confirmado, né, Larissa? Bastante coisas, assim, bastante palavra, bastante positividade na nossa vida. E espero que nós estejamos passando algo também de importante, de crescimento para a vida de vocês, tá bom? E é por isso, Larissa, quer falar mais alguma coisa? Também só queria agradecer, pedir para vocês continuem compartilhando, curtam, sigam o nosso canal, aguardem que a gente está trazendo muita coisa legal. É porque também precisamos de conteúdo, precisamos anotar, precisamos deixar tudo bem fundamentado, ligadinho, para ficar bom, para que vocês entendam e possam fazer as pesquisas de vocês. Porque a gente procura texto, deixa essas coisas para que vocês possam aí fazer essa leitura e agregar para que vocês possam entender. Não adianta a gente vir aqui e falar, é isso, e ponto. Não adianta. A gente quer que vocês possam realmente entender e chegar lá nesse entendimento. Por hoje foi isso. Eu agradeço muito, querida Saíses. Obrigada, amiga. E agradeço a vocês. Semana que vem a gente volta com mais um episódio da Bíblia Bíblica. 6º episódio já, né? 6º episódio já. Tem muita coisa muito legal vindo por aí. Tem um conhecimento aqui. Assim, quase que eu dou um spoiler, né? Eu tô ansiosa. Tô mesmo, tô. Se deixasse, a gente ficava ao vivo aqui falando várias coisas. Se deixasse, a gente falaria 4 horas ou mais direto, né? Falaria o dobro. Mas é bom que deixa curiosidade. Gente, por hoje é só. Muito obrigada a todos que estão dando esse apoio pra gente. Continuem orando pela gente. A gente também vai orar por vocês. Muito obrigada. E é isso. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Ativem o sininho aqui. Qualquer assunto que vocês quiserem que a gente aborde, a gente vai abordar aqui. Sempre dentro das escrituras, com a inspiração divina. Tá bom? Muito obrigada a todos. E tenham todos uma ótima noite.